Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira. Olá, seja bem-vindo você que acompanha a programação da 87 FM. Estamos chegando para mais um programa Fagulhas de Luz. Comigo, Theo Oliveira, e com o nosso amigo de sempre, Sidney Fernandes. Olá, boa tarde, Sidney. Como vão as coisas? Maravilha, um grande abraço a todos. Dando sequência, ainda essa semana, nós encerramos o assunto mediunidade. E ainda temos algumas perguntas a fazer para o Sidney, no que encerra essa nossa série de Fagulhas de Luz, falando sobre a mediunidade. Caso você tenha perdido algum programa, acesse www.sidneyfernandes.com.br. Você vai conferir os fagulhas, alguns fagulhas que nós já apresentamos aqui, não todos desde o começo, mas alguns fagulhas já estão disponíveis no site do Sidney. E dando sequência aqui, Sidney, a gente entra num assunto que até tem alguma coisa aí que está na mídia. O que acontece com um médium que começa a comercializar a mediunidade, Sidney? A mediunidade, como já falamos anteriormente, independe da moral. Isso quer dizer que pessoas inescrupulosas podem ser dotadas de grande sensibilidade mediúnica. Embora seja suspeito o eventual ganho obtido pela faculdade mediúnica, não quer dizer necessariamente que a aptidão do médium não seja real. No entanto, Theo, há uma aversão dos espíritos por tudo que denote cobiça, egoísmo e apego às coisas materiais. Os bons não se prestam a auxiliar os que negociam em sua presença. Quando o médium começa a fazer mau uso de suas faculdades, mentores se afastam e os que ficam são desencarnados inescrupulosos. Mas se o médium for de boa fé, há situações relacionadas com interesses materiais que somente contarão com a ajuda de espíritos levianos? Geralmente sim, mas há casos em que a espiritualidade permite importantes revelações. Então, só para citar esse caso a que você se referiu na mídia, Theo, aquele médium, ele acabou por deturpar o seu trabalho, misturar a sua autêntica mediunidade com algumas atitudes desonrosas, desrespeitosas. Durante algum tempo, os espíritos ainda se utilizaram desse médium, porque não havia uma outra situação, não teria cabimento que uma pessoa que compareceu àquele local de boa fé, com méritos, a expectativa de cura ou de melhora dessa pessoa fosse frustrada por causa do desvio do médium. Então, muitas vezes, os espíritos superiores ainda se utilizaram daquele médium, porque, afinal de contas, as pessoas que estavam ali não tinham nada a ver com os seus desvios. Então, acontecia ainda o fenômeno. Mas, geralmente, os bons espíritos se afastam daqueles que mercantilizam a mediunidade. Sidney, existem médiuns investigativos que assim auxiliam a justiça em alguma situação? Sim, em alguns países, a justiça investigatória se utiliza de médiuns nos casos intrincados. Mas dá para se deduzir, algumas situações contam com a ajuda autêntica desses médiuns e outras não. Por quê? Porque senão todos os crimes seriam solucionados. E seria uma intervenção muito séria no livre-arbítrio humano. Vou lhe contar um caso rápido, Theo. Noreen Reiner, uma médium, recebeu o investigador Joe Uribe. Ele, depois de esgotados todos os recursos investigatórios, foi tentar obter informações sobre o assassinato de um auditor fiscal ocorrido 4 anos antes. Noreen, médium investigativa, pegou o cinto e o relógio que a vítima usava quando morreu, fechou os olhos, entrou em transe e vivenciou os seus últimos momentos. Quando voltou a estar de vigília, ela soube descrever o rosto do assassino, o de sua mulher, o local da morte e o esconderijo da arma do crime. Joe, o policial,
nunca acreditara nesse tipo de coisa, mas mesmo assim resolveu investigar. A médium havia acertado todos os detalhes, inclusive a cor da casa do assassino, e o culpado confessou o crime. Esse caso aí não tem um desfecho muito agradável, porque o culpado parece que tentou se evadir, acabou sendo baleado pela polícia, enfim. Mas o que importa para nós, Theo, que em alguns casos a espiritualidade permite sim que o médium possa contribuir com a polícia para a elucidação alguns casos da justiça. Nem todos, porque senão, como já falei, haveria aí uma séria intervenção no livre-arbítrio humano, mas a gente tem notícias como este caso de autênticas colaborações com a justiça. Conte-nos o caso, Sidney, que Chico Xavier psicografou a carta de uma vítima inocentando um acusado de um crime. Isso realmente aconteceu? Aconteceu. Eu, naquela oportunidade, Theo, disse para você que esses casos não são muito frequentes. Eu não conheço outro caso de Chico Xavier. E ele teve uma vida mediúnica muito longa, profícua, escreveu mais de 400 livros. Então, dá para se considerar como uma exceção. Mas esse caso aconteceu em 1976. Ele, inclusive, fez parte daquele filme de Chico Xavier. Ele foi muito bem interpretado por dois grandes atores nacionais. Um jovem foi acusado de matar um amigo. Seus pais receberam uma carta psicografada por Chico Xavier, de autoria da vítima, 2 anos mais tarde, inocentando o acusado. E ele, a vítima, descreveu detalhes do processo que somente o promotor, o juiz, quem estava investigando, o próprio acusado e também a vítima poderiam tomar conhecimento. E ele disse na carta psicografada: fui eu mesmo quem começou a lidar com a arma. A carta, por intermédio de Chico, que morava em Minas Gerais e não conhecia o caso, trouxe detalhes da cena do crime, falou da família da vítima, que morava em Goiás, longe, portanto, do Chico. A assinatura da carta, semelhante à do morto, chamou a atenção dos jurados. Então, numa sentença inédita, o réu foi absolvido. Então, temos aí, Theo, um caso, eu não conheço outro, em que Chico Xavier pôde auxiliar a justiça através de uma carta psicografada, dizendo claramente uma injustiça iria ser cometida, e Chico teve autorização da espiritualidade para que isso não acontecesse. Conte-nos um caso de um morto que veio salvar a viúva da miséria. Como foi essa situação, Sidney? Esse caso é autêntico, tem a chancela de Allan Kardec. Ele constou de uma das revistas espíritas que foram publicadas por Kardec de 1858 até 1869. A revista continuou sendo editada ainda, mas com Kardec foi nesse período que eu citei. Quando os espíritos têm permissão, Theo, eles podem fazer extraordinárias revelações. Uma senhora acabara de perder o marido após 30 anos de vida conjugal e se encontrava numa situação assim periclitante. Estava prestes a ser expulsa do seu domicílio, sem nenhum recurso, por seus enteados, junto aos quais tinha feito o papel de mãe. Seu desespero estava no auge, quando então, numa noite, o marido lhe apareceu e lhe disse para segui-lo até seu escritório. Lá, ele mostrou sua escrivaninha, que ainda estava com os lacres judiciais, e por um efeito de segunda vista, fez com que ela visse seu interior. Então ela pôde perceber o marido indicando uma gaveta secreta que ela não conhecia e da qual explicou-lhe o mecanismo para que ela pudesse abrir no momento certo. E acrescentou: eu previ
o que está acontecendo e quis assegurar o teu futuro. Nesta gaveta estão minhas últimas disposições. Está assegurado o usufruto para ti desta casa e uma renda mensal. Depois disso, desapareceu. No dia da abertura do testamento, ninguém podia abrir a gaveta. A senhora, então, contou o que lhe havia acontecido. Ela abriu-a, seguindo as indicações de seu marido, e encontrou o testamento conforme o que lhe havia sido anunciado. Então, é uma clara interferência da espiritualidade quando uma pessoa boa está sendo prejudicada. Nós temos muitos casos assim, em que, de repente, tudo está certo para acontecer de errado com uma pessoa, mas a espiritualidade, ou através de uma oração, ou através da manifestação espontânea de um espírito, recebe instruções do alto, autorização para interferir, para evitar uma injustiça. Para mais conteúdos, como o Fagulhas de Luz, artigos, vídeos e palestras, você acessa www.sidneyfernandes.com.br. Para participar desse programa Fagulhas de Luz com perguntas ou sugestões, fagulhasdeluz@gmail.com. E hoje, nessa sexta-feira, Sidney, para encerrar momentaneamente esse assunto, eu faço uma pergunta. Não, é a última, mas não é tão menos importante quanto todas as outras. O que é mais importante, Sidney? Acreditar nos espíritos e ser bom médium ou promover a própria renovação moral? Você tem razão. É uma pergunta muito importante. E você tem razão também quando diz que estamos encerrando momentaneamente o assunto. Na verdade, é um assunto inesgotável. Nós ficaríamos aqui falando sobre esse assunto em todos os programas. O contato com os espíritos tornou o nosso personagem inicial, aliás, proposto por você, Theo, o Bertram Pickens, que, aliás, é um personagem de um filme, Ghost Town, e não é exatamente essa a conclusão a que devemos chegar. Com a mediunidade, podemos nos tornar úteis e também nos instruir ao mesmo tempo. Agora, Theo, de que adianta sermos dotados de elevada sensibilidade se isso não nos torna melhores? Que importa acreditar na existência dos espíritos se esse contato não nos torna mais benevolentes, indulgentes e pacientes com o próximo? De que vale sermos médiuns bons se continuamos orgulhosos, invejosos e avarentos? Então, Theo, nós temos que ser bons aparelhos, bons instrumentos, mas temos que ser bons também. Todos os homens poderiam acreditar nas manifestações espíritas e ainda assim a humanidade permanecer estacionária. Então, mais importante do que sermos bons instrumentos com a espiritualidade, nós temos que ser instrumentos bons, pessoas que se preocupem com o próximo, com o semelhante. Acima de tudo, devemos entender que mais importante do que sermos bons médiuns, nós temos que nos tornar médiuns bons, que promovam a sua renovação interior, continuando lutando para domar as nossas más tendências e, finalmente, nos tornarmos pessoas espiritualizadas, Theo. Obrigado, Sidney. Essa foi uma semana onde falamos também sobre a mediunidade, desejando a você que nos ouve, você que nos acompanha também em vídeo no site www.sidneyfernandes.com.br, um ótimo final de semana. E, Sidney, até segunda-feira, se Deus quiser. Até segunda-feira, um abraço a todos que estão em suas casas, as donas de casa, os caminhoneiros, os motoristas de táxi, de Uber, que todos possam receber o nosso abraço, o nosso afeto e continuem conosco. Já está chegando aí o Paulinho Ferreira, vai apresentar o programa Tudo a Ver. Até segunda-feira. Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira.